eu sou Ana Cássia Souza, repórter do portal Roma News, e hoje no Roma Entrevistas estamos com o prefeito eleito de Marabá, sudeste do Pará, Tony Cunha. Olá, Tony, tudo bem? Como vai? Como estamos? Olá, Ana, é um prazer estar aqui. Agradeço inicialmente ao Grupo Roma, ao Roma Entrevista, a oportunidade de poder conversar sobre Marabá, sobre os nossos planos, as nossas aspirações. E antes, agradecer mais uma vez, né? Já o fiz várias vezes, mas nunca é suficiente, a gratidão é muito grande. Agradecer ao povo de Marabá a vitória que nos deu nas urnas, e a gente só pode trabalhar muito para tentar retribuir esse carinho, essa confiança do nosso povo. É isso mesmo que eu já ia tocar, né, no assunto. Parabenizar você pela vitória aí no pleito. Falar de Marabá, o quinto município populoso, mais populoso do Pará, né? Conhecida aí como a capital do Carajás. E aí a gente vai falar agora sobre sua nova gestão, como é que tá a equipe as reuniões de transição, né? E aí eu tenho uma primeira pergunta que deve ser os moradores de Marabá querem saber, agora que você foi eleito, né? Como que será a sua gestão? O que você pretende fazer? O que você pretende mexer, mudar? Como é que vai ser? Primeiro, uma gestão transparente. É assim que a gente tem feito, Ana, na indicação dos nomes que comporão o futuro secretariado. Já indicamos alguns, estamos dividindo esses nomes, né, com as pessoas nas redes sociais, e a transição já começou. Evidente que já indicamos um número de pessoas para a transição, o vice-prefeito é o coordenador da transição, Uhum. evidente que sob nossa supervisão, e já indicamos inclusive alguns nomes para o secretariado. A transição até o momento, né, iniciou, corre bem, obtivemos algumas informações e tem corrido até agora de maneira tranquila, como deve ser toda a transição, para que os serviços públicos não parem. O objetivo maior da transição é fazer essa passagem do que for elementar para a assunção do novo governo, para que os serviços públicos não sofram nenhum tipo de interrupção, principalmente os serviços públicos essenciais. Essa é a nossa meta, essa é a nossa orientação para a equipe de transição e para os novos secretários, os que já foram indicados, é fazerem de tudo junto à atual gestão para não prejudicar os serviços públicos essenciais, principalmente o mais importante, que vai ser o nosso principal combate, que são serviços de saúde pública. E a gente já vai tocar nesse assunto, né, de saúde, mas assim, os prefeitos eleitos, eles já chegam mudando algo, né? E o que você acha ali que precisa mudar na gestão, como que você precisa pegar como prioridade? Olha, o foco principal é a saúde pública, é o principal reclame. As pesquisas qualitativas em Marabá apontam a saúde pública, dentre outros, mas como o principal problema, e de fato é um sofrimento muito grande. A gente precisa desafogar o Hospital Municipal Uhum. de Marabá, que é o único hospital de portas abertas da cidade. Infelizmente, né, precisa repactuar essa relação. A gente recebe muita gente de muitos locais do sul e sudeste do Pará, isso precisa E ser acaba revisto. ficando Não tem como, e ao mesmo tempo a gente encharcado. precisa ter choques de gestão, porque não é porque recebe muita gente que precisa funcionar tão mal. Então a gente vai Com ter certeza. uma atenção preponderante com a saúde pública, porque além de ser o mais importante, sem vida nada mais importa, é o principal reclame e é sem dúvida o principal problema, né, relatado pela população de Marabá. Nesse âmbito ali da saúde, né? Você pretende fazer outros hospitais, ou então incrementar com UPAs, alguma coisa A assim? Qual que é a gente sua a ideia gente tem nesse Marabá não lado? tem uma UPA. Uma UPA é um pronto-socorro. Então, Exatamente. nós temos 4 núcleos, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, temos 4 núcleos na cidade, no centro urbano de Marabá. Morada Nova e São Félix, Cidade Nova, né, Velha Marabá e a Nova Marabá. Então, o hospital está na Nova Marabá. Nós precisamos ter uma unidade de pronto atendimento, né, no Complexo Cidade Nova, e outra unidade de pronto atendimento depois da ponte rodoferroviária em São Félix e Morada Nova, para ajudar, inclusive, Ana, a desafogar o Hospital Municipal de Marabá. E vamos fazer gestões junto ao governo do estado. Eu sou do Partido Liberal,
mas eu tenho dito que meu compromisso ético principal Com agora certeza. é melhorar a vida do povo de Marabá, e também esse deve ser o do governador do estado. Então Uhum. nós precisamos, a partir de agora, baixar as bandeiras, Bandeiras desarmar políticas. os palanques e trabalhar. Política a gente deixa para a época da política. Exato. E o governo do estado precisa resolver essa questão, porque Marabá tem sido, né, digamos assim, prejudicada, ou melhor, assoberbada com a demanda de saúde enorme que não é sua, que é de toda a região. O governo do Pará até está fazendo uma maternidade nova, regional, que vai ser importante, Uhum. né, para poder receber as mães e os bebês da região, desafogando a maternidade de Marabá, mas nós precisamos avançar para a questão do hospital, principalmente num pronto-socorro. E essa é a proposta que nós faremos ao governo do estado, que crie um pronto-socorro estadual, regional, para atender pacientes regulados de cidades de fora de Marabá. Se fizer isso, nós vamos dar conta da saúde pública dos marabaenses. Com certeza, né? Aqui eu tô com o seu plano de governo e aí você, com prioridade, né? Como você falou, tem o nosso agente, maior patrimônio, e você falou sobre secretarias, e aqui tem criação da Secretaria da Juventude e Secretaria da Mulher. Nós vamos criar uma secretaria que vai agregar a mulher, né, vai agregar a juventude e outras minorias que precisam ser observadas. Aí não é nem o caso de minoria, né, porque a mulher é a Com certeza, maioria, é a mas maioria, né? digamos que são hipossuficientes, precisam receber mais políticas afirmativas para serem inseridas em todos os contextos da sociedade. Mas voltando, se você me permite, um pouco à saúde, eu Com esqueci certeza. de falar, você me perguntou sobre o hospital. Uhum. Eu tenho a proposta de governo de construir um novo hospital. As pessoas falam, mas um hospital é caro, você vai Exato. ter 2 hospitais. Eu não falei que nós vamos ter 2 hospitais, eu falei que um outro hospital, novo, moderno. Ah, O você. hospital que tá em Marabá é um hospital grande, inclusive, para a sua época, um hospital de 1986, construído no final da ditadura militar, que ainda está servindo a Marabá. Mas nós precisamos de um hospital novo, Você fala moderno, então em novo, reconstruir, novo, reforma, um novo hospital, literalmente ao lado, perto, em outro local. Mas precisamos de uma estrutura mais moderna, estrutura, né? porque já se fez tantas reformas lá, né? Um puxado ali, outro puxado ali, às vezes até mais caro. De repente, ao longo das décadas, o que se gastou lá em pequenas reformas, né, com mais um pouco, poderíamos ter feito um novo hospital. Então a gente tem a ciência, porque eu acho que um hospital novo, um hospital melhor desenhado, ele pode inclusive economizar nos processos da saúde. Com Então certeza. eu acho que a gente precisa, Marabá é uma cidade importante, é uma das 100 cidades de maior orçamento do país, então eu acho que a gente precisa dar ao povo de Marabá, né, um hospital novo, um hospital moderno, um hospital que possa receber melhor o nosso povo. É evidente que isso é uma meta, a gente precisa trabalhar muito para realizar, precisa de contar com o apoio dos deputados federais, Sim, dos deputados vereadores. estaduais, do governo dos vereadores, do governo do estado, do governo federal. Agora é hora de dar a resposta que a população espera. Com certeza. Foram quase 70 mil votos? Quase 70 mil votos, né? 51%. 51% dos votos válidos. Pouco mais. Saindo aí desse âmbito da saúde, que é muito importante e prioridade, você falou sobre o transporte público também. Como é que é? Ali fui uma vez em Marabá, como a gente estava conversando, e eu lembro muito das pessoas falando sobre lotação. Tem um Aqui, táxi lotação, né? lotação, tem mototáxi, tem moto-Uber. Isso porque como não está funcionando os coletivos, É como é que é uma das essa coisas mais humilhantes pelas quais passa o nosso povo. Para você ter uma ideia, Ana, nós temos 17 ônibus andando em Marabá. É algo incrível, algo incrível. A empresa que atualmente está lá foi contratada com a obrigação de colocar pelo menos 70 ônibus novos, sendo 30% com ar-condicionado. Não tem nem ônibus novo, nem 70, um pouco, e muito menos com ar-condicionado. Então, são 17 ônibus para atender uma cidade gigantesca com 4 núcleos apenas no centro urbano da cidade. E o valor da passagem? R$ 4,50. Não é lá... Mais caro que Belém. Pois é, caro. 50 E ainda centavos com subsídios do município que desconta do servidor público, e o servidor público não tem como usar.
esse transporte, porque não tem ônibus. Aí um eleitor até falou, mas Aí recorre ao prefeito, alternativo. resolve se eu não consigo nem pegar ônibus, né? Mas eu falei, minha filha, você não vai pegar ônibus, porque não tem. Primeiro, nós precisamos Meu ter Deus. ônibus. Um projeto que a gente apresentou em campanha e vamos delinear melhor agora, já determinei que alguns membros da equipe de transição avancem nisso, é de assumir o transporte coletivo. Né? Tem gente dizendo que não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Porque pode dar um prejuízo para a prefeitura. Olha, se a prefeitura puder bancar e as pessoas puderem se locomover com dignidade, isso não é prejuízo. A prefeitura não é Investimento, banco, né? é É um maior investimento, porque exato. os empresários, inclusive, deixam de investir em Marabá porque os funcionários não chegam para trabalhar, principalmente nos pequenos comércios. São muitos Então, detalhes que aí puxam o o outro. táxi lotação está lá, a gente pode evoluir, porque veja bem, você tem as artérias principais que a gente pode colocar ônibus maiores, assumindo o transporte coletivo através de uma autarquia. É nossa meta, criar por lei uma autarquia e assumir o transporte coletivo e comprar 50 ônibus novos. As artérias, né, secundárias que entram para dentro dos bairros, alguns bairros com ruas estreitas, a gente pode isso, de repente, combinar essa autarquia com a iniciativa privada, os táxis, de repente comprar micro-ônibus para que possam entrar dentro de todos os bairros até a ponta com maior facilidade. Precisamos, obviamente, colocar isso na ponta do lápis. São ideias. Exato. E não Tudo tem apenas que que ver se é possível com a possível receita, né? economicamente. Exatamente. E não apenas, né, desse ponto de vista. Se der algum tipo aí, eu não diria de prejuízo, mas de necessidade de subsídios do município, que a gente possa buscar esses recursos para suportar. Mas o fato é que a população precisa se locomover. Não tem, né, outra saída. Nós temos que resolver o problema do transporte coletivo. Se a iniciativa privada não tem dado conta, o município tem que fazer o seu papel. Com certeza. Falando em vetor econômico, a gente toca no assunto, a gente tinha falado ali no início sobre as divisões ali, né? Urbano e rural. Qual que é as suas propostas, né? A sua meta para as pessoas que vivem na área rural ali, a situação, na verdade, fazer todo um balanço ali de que elas podem esperar da sua gestão. Nós presença constante. Inclusive agora em Importantíssimo. novembro nós vamos voltar às vilas e agradecer. Tivemos uma votação extraordinária e vamos voltar para agradecer as pessoas na zona rural de Marabá. Você vê que é o terceiro maior rebanho, fica ali entre o segundo e terceiro do Brasil, né? E essa produção toda está ali na zona rural, em várias partes, né? O principal eixo é ali na estrada do Rio Preto. Então, o principal reclame das pessoas é estrada. O morador da zona rural, ele quer principalmente estrada. Não é fácil, porque é uma malha de vicinais e de estradas municipais gigantesca. Não é fácil, mas nós precisamos encontrar fórmulas e tem jeito de melhorar, de manter pelo menos essas vias trafegáveis. É evidente que muitas pessoas têm um sonho de ver a estrada do Rio Preto, que corta ali e vai passando até por Itupiranga e vai cortando, vai lá para São Félix do Xingu. Nossa. É um grande corredor de muita produção, de muitas fazendas, principalmente de pecuária. Então nós precisamos, quem sabe, num futuro, né, mineração intensa, tentar iniciar pelo menos uma pavimentação, que não é algo fácil, Ali é uma meta. Tem uma vocação forte para essa parte agrícola. Com certeza, para a mineração é algo estupendo, mas nós precisamos dotar de infraestrutura, precisamos dar saúde mínima para esse povo, eles pedem muito ações extramuro, a gente precisa intensificar isso, mas o grande gargalo, o maior pedido de todos é por estrada. Tem também uma deficiência muito grande de água, e a gente precisa, né, não dá para aceitar, não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas não dá para aceitar que as pessoas hoje em dia estejam em busca de tão pouco e não consigam obter. A gente vai buscar fazer esse povo da zona rural de Marabá, que tanto nos ajuda, que tanto produz, que põe comida na nossa mesa, a gente vai fazer com que esse povo se sinta incluído e se sinta marabaense. Com certeza. Na parte aqui, ainda no seu plano de governo, eu achei interessante, retomada das atividades culturais mais tradicionais. Como que é a parte cultural em Marabá? Existe
algo que eu estava conversando também com outras pessoas de lá, que tem umas pessoas que eu conheço, é uma cultura mais sertaneja, porque existem pessoas de muito de fora morando lá, né? Mas essa parte mesmo do Pará, como que é, como que você pretende? Olha, Ana, quando eu era adolescente, a gente saiu algum período para estudar fora, né, para fazer faculdade, depois por conta da formação na Polícia Federal. E mas Lembrando que, além de político, né, Tony Cunha também é delegado, tá ali afastado. chefiei lá o sudeste Pois do é, Pará por alguns anos. exatamente. Mas o que que acontece? Quando a gente estudava, Ana, dava julho, não queria ir para lugar nenhum, podia ser o melhor lugar do mundo. Quem é de Marabá queria voltar para Marabá, porque tinha uma festa fenomenal uma vez por ano Hum. chamada Maraluá, que era na praia, a cidade parava, Como é né, que é o nome da chamava praia lá? Praia do Tucunaré. Tem várias Tucunaré. praias, tem o Geladinho, tem praias lindíssimas, pouco Pois é, né? subutilizadas. Tem o Espírito Santo, tem o O Geladinho, turismo precisa ser. cercada por dois rios, o Tocantins e o Itacaiunas. A cidade Exatamente. nasceu num Y, né? Isso, é o que é. Então, É como então é um é como diz. potencial turístico, cultural enorme. Não só temos sertanejo, não, temos quadrilhas juninas Exato. fantásticas, uma cultura de muitas quadrilhas juninas, mas com pouco incentivo, com pouco aporte do município. Tínhamos o FECAM em julho também, que era o Festival da Canção em Marabá. Tivemos expoentes, né, há muito tempo, num passado de 30 anos. Fortalecimento das festas juninas aqui. Nós Interessante. tínhamos, Ana, lá o Ah, festival que cidade nenhuma do interior tinha naquela época, com cantores Zé Ramalho, João Bosco, cantores renomados, Ivete Sangalo naquele tempo já ia lá. carnaval de rua. Né? Não, era uma grande estrutura feita no estádio, que acontecia em julho, tínhamos a Expoama, que era muito melhor, a exposição agropecuária, que ao longo dos anos tem caído. Então nós precisamos buscar, né, as leis de incentivo no âmbito do Estado, por exemplo, temos a lei CMA, temos a possibilidade, né, de muitas captações, né, isso precisa ser feito, porque Marabá sempre foi a referência em todos os aspectos, inclusive no veraneio, inclusive no aspecto cultural. Nós precisamos, olha, no FECAM, por exemplo, artistas locais abriam shows nacionais, tinha um campeonato da melhor composição, da melhor música. Era um fenômeno E hoje em dia regional. se perder. Se perdeu ao longo dos anos, não recebeu mais incentivo, e nós temos o compromisso de resgatar isso, Exatamente. trazer de volta os grandes shows, cidades menores, né, em volta de Marabá, tem esses shows, nós não podemos, como a cidade de referência da região, né, deixar morrer esse papel de liderança na área cultural. Enfim, são muitas as manifestações culturais da cidade. Atrair, né? Temos um centro, Gonçalves Dias, né, que deu o nome para Marabá, né? Sim. Então, Tava lendo sobre. Verdade. então nós temos uma tradição cultural importante que precisa ser resgatada. Temos uma fundação, Tudo isso é muito a importante para Casa de atrair Marabá. turistas, né? Até porque tem como chegar em Marabá, tem aeroporto, Olha, lá essas tem uma coisas todas. autarquia chamada Casa da Cultura de Marabá. Inclusive, eu penso em fundir a Secretaria de Cultura, porque a Casa da Cultura de Marabá ela tem atribuições maiores que a da Secretaria de Cultura. Lá tem espeleologia, porque quando a Vale abre uma mina, muitas cavernas aparecem. Então tem, né, arqueologia, tem investimentos expressivos na Casa da Cultura, com banda de música. Então nós precisamos centralizar isso para que a estrutura da Casa de Cultura realize com maior eficiência as políticas públicas culturais. Porque nós não precisamos de organismos apenas. Os organismos precisam ter políticas públicas. Não adianta eu ter 300 equipamentos culturais se não tem políticas públicas funcionando efetivamente. Exatamente, estrutura, né? Saindo não, entrando no âmbito do esporte, né? Aqui, inclusão de Marabá no circuito de corridas de rua como maneira de estimular a prática de esporte. Mas falando do futebol ali, do Águia de Marabá, mas estimulando também outras práticas. Você sabe que a Raíssa Leal, né, morou bastante tempo em Marabá, fadinha do skate. É verdade. Né? Então,
procurou outros ares para tentar, né, levar o seu potencial como conseguiu para o mundo. Então a gente reclama muito, nós temos interesse em criar um instrumento, né? Exemplo do governo federal, que é bom, a gente copia, Bolsa Atleta, né? Muitos Exato. profissionais, por exemplo, do skate, que eu conheço alguns meninos lá, com credenciamento para disputar o brasileiro, mas não consegue uma passagem. Houve Então, muito esse assunto agora nas Olimpíadas, né? precisamos E muitas disso. pessoas têm ali toda. Nós temos campeões até em âmbito nacional Uhum. de jiu-jitsu, de karatê, que tem dificuldade para viajar para competir. Isso precisa mudar. Temos também, né, Ana, como é que eu posso admitir que uma cidade da importância e com potencial orçamentário de Marabá tenha bairros e mais bairros sem uma única quadra, né, para prática Pois é. esportiva, sem um campo decente de futebol, né? A gente vê projetos, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Areninhas do Ceará, que é um negócio fantástico. E olha que eles são do PT, né? Não tem problema, a gente reconhece o que tiver bem feito. E tem as areninhas, ideologia cada um tem a sua, mas o que tem, o que é bem feito a gente copia. O que a gente não gosta, a gente tenta O melhorar. que dá certo, a gente precisa Exatamente, pegar tem como lá inspiração. as areninhas, que são campos de grama sintética fantásticos, espalhados por todos os bairros, por todo o estado do Ceará. Nós queremos estudar isso, ver quanto custa isso, para replicar isso pelos bairros. Eu tenho um compromisso com a zona rural, vilas com milhares de adolescentes sem uma quadra para Isso prática precisa esportiva. Não é ser possível. incentivado. Vamos, com certeza, fortalecer esses equipamentos para que a cidade pratique esporte, seja mais feliz, né? Seja mais saudável. Educação. Essa parte é super interessante. Dificílima E e difícil, importante. exatamente. Aqui está buscar recursos para implantar regime de tempo integral em núcleos de educação infantil. Sim. Você batendo essa tecla da educação infantil, A porque ali educação é o começo. Né? é o começo de tudo, e não só isso. É o maior desejo das mães. Você sabe que as mães, muitas das vezes, viram mãe e pai de família. O homem, principalmente os irresponsáveis, mas é comum, né? Abandonam as mulheres, desaparecem com os filhos, isso é muito comum na periferia. E as mães acabam tendo que ser pai e mãe, porque é difícil você ver, acontece, mas é menor. Dificilmente a mãe abandona, acontece também, mas é menos. O homem ele abandona com uma facilidade muito grande. E essa mãe precisa trabalhar. Sim. Essa mãe precisa trabalhar e não tem creches suficientes. E por mais que a gente construa, também nunca vai ser suficiente. A gente tem um plano, né? E já fizemos um contato inicial com entidades religiosas para tentar abrir creches inicialmente em igrejas católicas, igrejas evangélicas. Não é para o ensino da religião, porque são igrejas, todo lugar tem uma igreja. E tem uma igreja com uma sala para catequese, ou uma sala para o ensino bíblico. Enquanto a prefeitura de Marabá não tiver creche suficiente, não construir, a gente pode fazer uma espécie de convênio com essas instituições religiosas que quiserem e usar essas repartições, esses espaços das igrejas que já têm ar-condicionado, que já têm estrutura, obviamente com o material humano da prefeitura, com a pedagogia da prefeitura, com despesas eventualmente custeadas pela prefeitura, para que a gente possa ter creches também nas periferias, maior número de creches, ampliar o número de vagas, para que a mãe possa trabalhar com a segurança de que seu filho está protegido, livre de violência sexual, livre de abusos, livre de cooptação pelo crime, enfim. É uma preocupação intensa e importante. Marabá tem mais de 200 escolas, né, de ensino fundamental. É muito grande, é uma estrutura enorme. Precisamos avançar. Temos uma escola cívico-militar que funciona em regime integral, que é uma referência no estado. Precisamos abrir outras, seja cívico-militar, seja não cívico-militar, uma só, em tempo integral. Precisamos avançar nisso. Não é simples, porque o custeio da educação é algo muito pesado, é algo que não... O Fundeb, por exemplo, não banca a educação, há de se despender muitos recursos próprios. Então a gente precisa criar uma fórmula para ampliar essas escolas de tempo integral, cívico-militar, para quem achar que o melhor modelo é cívico-militar, outras que não sejam cívico-militares, mas que sejam também em regime integral, para quem achar que é o estilo mais adequado, mas enfim, dando um ensino de melhor
qualidade e integral. Para quem Uhum. queira, porque a gente sabe que uma escola de tempo integral prepara melhor, tira das ruas, enfim. É uma série Colocar de ali o dia aspectos todo, né? positivos que fazem realmente a diferença na educação. Aqui você especificou as localidades dessa escola, né? Você acha que aqui na Cidade Nova, Marabá Pioneira, Nova Marabá e Núcleo São Félix. É. Esses locais, eles estão carentes de escolas assim ou... Olha, vou te dar um exemplo. Ali na Folha 13, era um bairro com muita dificuldade em termos de violência, né, de vulnerabilidade da nossa juventude. E quando eu ainda era vice-prefeito, conseguimos lá instalar o CAIC, né, no CAIC, que agora é SM Rio, né? Mudou o nome, mas era o CAIC, uma estrutura muito grande, muito boa, e se tornou a primeira escola cívico-militar. A realidade da região mudou em termos de segurança, em termos de educação, de qualidade. Então a gente precisa, evidentemente, olhando esses bairros de maior vulnerabilidade para a juventude, a gente entende que numa primeira ótica, esses bairros onde essa juventude, essas crianças estejam mais expostas, que a gente precisa colocar a escola de tempo integral para repercutir, inclusive, na segurança pública, enfim, na melhoria de vida daquele bairro. Certíssimo. Tony, acho que a gente fez um rebuscado aí de todos os âmbitos, né, que você vai trabalhar, que você vai focar. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, que as pessoas perguntam muito, é sobre concurso público municipal. Quais as suas expectativas em trabalhar ali no... Eu sou servidor público, né? Então, eu acho que a forma mais democrática, não é perfeita, mas a forma mais democrática de acesso ao serviço público é o concurso. Exatamente. É a melhor das imperfeitas formas de acesso ao serviço público. A previsão de Tem abertura uns de em andamento, alguns... inclusive, para a Guarda Municipal. Uhum. O grande problema, eu vou lhe falar claramente que, né, a contratação temporária tem uma previsão muito clara. Necessidade, né, de serviço público e não se dá tempo de fazer um concurso público e é urgente, tanto que é temporário, né, se contrata temporariamente, mas a forma correta, seletivo, que às vezes nem são tão seletivos assim, né, a política às vezes, né, entra nisso de uma maneira eleitoreira, então eu vou privilegiar o concurso público, mas ao mesmo tempo a gente sabe da dificuldade que é aumentar, né, gastos com folha, é uma repercussão impressionante para a máquina. Você vê, nós temos 2 bilhões de orçamento, não dá, as pessoas precisam entender isso. Você tem 2 bilhões de orçamento por ano, vai agora, né, talvez a previsão do ano que vem dá 2,5 bi, mas não se sabe se vai realizar, deu 2 esse ano, se realizou praticamente 2, e a folha consome 48% desse orçamento. E aí o resto você tem que pagar insumos, né, despesas correntes, e aí o que sobra é para investimento. Então não é simples como as pessoas pensam, porque a máquina ela vem sendo inchada há muito tempo, a gente precisa entrar em Marabá, fazer uma reforma administrativa, eu vou fazer um recadastramento dos servidores para saber se tem gente desaparecida, se não tem, para saber, inclusive, um remodelamento, só que isso tem que ser feito com muita cautela, um remodelamento para saber se não tem gente demais, para serviço de menos, para a gente poder fazer esse dinheiro sobrar, inclusive para melhorar a vida do servidor público, que ganha muito mal em Marabá, mas não tem mágica, tem que tirar de onde? Da própria folha. Temos que ver o que está sendo, porventura, mal gasto, mal concebido e tentar fazer esse enfrentamento de uma reforma administrativa para que o servidor ganhe mais, seja valorizado e a gente tenha um serviço de melhor qualidade e quem sabe aí sim possamos, né, economizar para fazer mais concursos públicos. Tá certo, Tony. Então, né, agora no final, um resumo, o que essas quase 70 mil pessoas, né, que votaram em você pode esperar nesses próximos 4 anos da sua gestão? Olha, estou muito feliz com esse reconhecimento. As pessoas, a gente sai na rua, é
é um carinho enorme, Minha resposta mas da eu falo campanha. para eles, olha, eu estou muito feliz com esse carinho, mas eu vou gostar muito mais se ao fim do mandato esse carinho permanecer. Então eu vou trabalhar muito com responsabilidade, com verdade. Não adianta a gente prometer ilusões, mas é possível ser melhor, senão a gente não teria se candidatado se eu não Sim. acreditasse nisso. É trabalhar muito para responder essa confiança e, ao fim do mandato, né, mostrar uma cidade melhor, mais justa, mais igualitária, mais verdadeira, mais feliz para todos esses marabaenses. E trabalhar também para os que não votaram em mim, que faz parte do aprendizado, faz parte da democracia. É como eu disse Esses é durante a quem mais campanha. estão esperando pela sua gestão. Vamos trabalhar pelo seu muito para trabalho. que quem goste da gente goste ainda mais e para quem não goste, passe a gostar. É essa a Com meta de um certeza. político que quer fazer o bem. Então, tá certo. Parabéns mais uma vez pela vitória. Conversamos então com Tony Cunha, prefeito eleito de Marabá, Sudeste do Pará. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.